Uma das maiores expectativas do ano em questão de anime acabou de chegar na Netflix. E aí? Foi um desânimo? Hypou mesmo? Flopou? Fica aí para você saber o que aconteceu com essa mais nova animação da Netflix. Fala galera! Sejam bem-vindos ao Anime no Dio. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Diógenes Tavares, apresentador deste canal. E hoje nós vamos falar da mais recente animação da gigante do streaming Netflix, Yasuke. Isso mesmo galera, vamos falar do Samurai Negão que chegou na Netflix arrebentando tudo. Vamos falar se ele é bom, é ruim, flopou, vale a pena ver a animação? Tudo isso neste vídeo. Então, vamos falar um pouco de Yasuke no contexto cultural. O que é Yasuke, na verdade? O que aconteceu? Quem foi? Yasuke foi um samurai negro na corte de Oda Nobunaga. Simplesmente um dos daimyos, um dos shoguns do Japão feudal, responsável pelo início da unificação no Japão. Era um dos desejos de Oda Nobunaga. Ele é um dos mais conhecidos historicamente por tudo que ocorreu no shogunato dele e pelas peculiaridades que havia aí na sua corte, como, por exemplo, dar poder e colocações em alto escalão a estrangeiros, inclusive até algumas das vestimentas que são relatadas historicamente que Oda utilizava eram muito trazidas dos europeus, do ocidente. Então ele tinha muito uma questão, uma resistência no Japão justamente por isso, por ele já querer trazer mais, né, estrangeiros, e todo mundo sabe as questões enraizadas da cultura japonesa, né, como eles são bem tradicionalistas, né, até os tempos de hoje, mas ele tinha esse diferencial para a época, para as questões do tempo no Japão. E uma das passagens é a questão de Yasuke. Yasuke foi provavelmente, né, devido ao contexto da época, um escravo que veio junto de uma missão jesuíta ao Japão com os portugueses. Então naquela época, né, tinha muito aquelas questões do Ocidente, né, querer colonizar outros locais, trazer as culturas. Isso é para outro vídeo. Vamos voltar para Yasuke. E nesse contexto todo, Oda Nobunaga tinha grandes relações com o Ocidente, inclusive com os pessoais dos jesuítas e os portugueses. E Yasuke veio junto numa dessas caravanas. Nisso ele se surpreendeu com o tom de pele daquela pessoa, a altura dela, né? Inclusive para aqueles padrões da época, você ter mais de 1,80, 1,70 m, né, em relação aos japoneses, já era uma coisa meio que, nossa, ele é um gigante. Tanto que muitos relatos históricos datam que ele foi considerado um gigante no Japão, né? É muito engraçado isso, mas vamos voltar ao foco. E nisso, Yasuke chamou a atenção de Oda Nobunaga, que inclusive uma das passagens citadas aí na história de Yasuke é que logo que Oda pediu para dar um banho nele, porque ele achou muito estranho. Ele falou, não é possível, esse cara deve ter sido pintado, porque não é para ele ter um tom de pele desse. Hoje em dia isso pegaria muito mal, mas devido ao contexto, e no Japão eles não tinham tanto, né, a fundo conhecimento de outros povos, beleza, mas hoje em dia não é legal uma coisa dessa, viu amiguinhos? Não é legal. Mas eis que Yasuke ganhou um certo apreço por Oda e aos poucos ele foi galgando espaço na corte dele, chegando ao status de samurai. Então, todo mundo sabe, né, historicamente, por diversos animes, por diversos filmes, o quão é conhecido o status samurai. Lógico, não vamos entrar em méritos de cultural, né, porque a gente sabe que
ser samurai não era só ser o guerreiro honrado, que é vendido, que é mostrado. Também tinha muitas questões políticas, a questão do poder, passagens meio escusas, né, meio sujas da história de alguns samurais, mas não queremos entrar nesse ponto. Vamos falar da animação. Eis que quando se vende a história de um samurai negro e toda essa questão, ficou meio que implícito que seria algo bem histórico, algo bem fiel, né, digamos assim, né, pelo pouco que se sabe de Yasuke, seria uma coisa bem mais histórica, né, um anime mais focado em história. Lógico que teria batalhas, porque a história de Oda Nobunaga é forjada na batalha para a unificação no Japão, e foi o que os trailers, os teasers que a Netflix lançou, deixou isso, né, no ar, que seria algo bem histórico. Porém, meus amigos, a primeira cena de Yasuke já começa no Japão feudal, em Kyoto, no meio de uma batalha, e aparece o mecha. Eu garanto que muitas das pessoas que assistiram já floparam na hora quando viram um mecha, ou um fucking mecha, no meio do Japão feudal. E a explicação pra isso é muito... Não dá. Não dá. Mas eu pelo menos eu resolvi dar uma chance, porque eu estava numa expectativa, lógico, né? Você que é um cara negro, né? Vamos assim, saber de uma história ser retratada de um samurai negro no Japão. Você fala, cara, eu preciso ver isso, vou dar uma chance. Continuei vendo e... mesmo eu sendo uma pessoa conhecida por muitos dos meus amigos, digamos que tem um filtro bem baixo, me doeu muito como que foi retratado Yasuke. Assim, os momentos que tem flashbacks, que são bem históricos, é sensacional. Os momentos de luta, lógico. Nós estamos falando do estúdio MAPPA, um dos melhores estúdios, ou se não o melhor estúdio, junto com a Ufotable, em questão de animação no Japão. Porém, ficou bem complicado. Parece que... O que aconteceu em Yasuke? Parece que chegou na mesa de discussão de enredo, de história. Sentou todo mundo dos escritores. Ah, vamos meter um mecha no meio. Pá, ok, vamos meter um mecha. Ah, vamos colocar uma batalha transcendental espiritual no reino divino. Marcou ok. Ah, vamos colocar um lobisomem, que na verdade não é um lobisomem, é um lobo-urso, um urso-homem. Acho que urso-homem, sei lá, não sei se existe esse termo, mas ok, vamos colocar. Vamos colocar um xamã africano voodoo ali, que também faz projeções astrais. Ok. Então ficou uma mistura de diversas coisas. E o Lee Xian, que ele é o showrunner desse anime, que ele é responsável por só animações, só coisas top, como Legend of Korra e Cannon Busters. São franquias de peso, principalmente, né, Avatar, Legend of Korra, que foi muito bem aceito, a continuação do último Dobrador de Vento, né, que é a primeira história original do Avatar. Meu, esperava-se muito, esperava-se uma coisa maravilhosa, mas não sei se foi a hype que foi plantada, não sei se foi os teasers, o que foi vendido, mas ficou muito abaixo do que muitas pessoas esperavam de Yasuke. Eu particularmente gostei até, porque é uma animação, é uma coisa que retrata, né, algo bem diferencial da cultura e tudo que envolve, mas eu também esperava algo mais datado, algo mais sério. E quando se tem mechas no meio do Japão feudal, e não é a proposta que foi vendida, né, que seria algo bem esdrúxulo, bem revolucionário, fica complicado de se levar a sério e até seguir a animação. No demais, se você esquecer que seria um evento histórico, ou se não fosse vendido que seria algo histórico, você com certeza gostaria de Yasuke. Ou talvez, se não fosse Yasuke, o nome da animação fosse, sei lá, Samurais and Robots, por exemplo, algo assim, ou
uma viagem muito louca ao Japão feudal. Mas não foi isso. Então, na minha opinião, deixou muito a desejar Yasuke. Se você quiser assistir, assista. Vale a pena porque é um entretenimento. E todas as questões que são tratadas meio que levemente, não são tratadas como deveria, ou como foi vendido que talvez seria tratado, deixa a desejar. Mas é uma animação legal. As questões de cenas de luta, como eu já disse a vocês, é mapa. E mapa só faz animação top, então vale a pena ver pela questão da animação. A trilha sonora é maravilhosa, tem aquela pegada trap de hoje em dia, aquele lo-fi, na verdade aquele rip-rap lo-fi, então é muito gostoso, principalmente a música de abertura. A abertura é linda, maravilhosa, mas aí começa a história e a confusão de roteiros. Bem, galera, essas foram minhas opiniões sobre Yasuke, a mais nova animação da Netflix. Deixe seus comentários para ver o que vocês acharam, para saber o que vocês acharam, quem assistiu, sobre Yasuke. Deixe seu like, seu comentário se você gostou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!